Muito bom dia, meus queridos. Ou bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você está assistindo ou da cidade que você mora. Uma outra relatividade do tempo, não é mesmo? Eu confesso que eu não sou um cristão muito supersticioso e digo isso de modo meio brincalhão, sabe? Até porque a gente tem alguns pontos bíblicos que são meio difíceis de entender. Mas hoje eu estou me sentindo no manto, porque essa camisa aqui era do vô da Priscila, do Melvin Huber, que é um cara que abandonou a fazenda dele nos Estados Unidos, foi pro Brasil com os filhos como missionário, aprendeu português e viajou a nação plantando igrejas, abrindo orfanatos, cuidando do pobre, do órfão e da viúva. E junto com os filhos começaram a missão da paz, que até hoje faz muito pela nação brasileira. A ida deles ao Brasil impactou não somente o destino da minha vida, da minha família, no sentido igreja, mas né, eu acabei casando com a... Então eu sou muito grato pela ida do Zuber ao Brasil. E eu vindo pra cá com a blusa, a Priscila olhou e falou: tivemos um momento agora. Deus abençoe, bom dia. Estamos de Timóteo, eles podem, você não, capítulo 2, bora. Antes de tudo, o que faz o capítulo anterior parecer uma longa introdução, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exerçam autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Pronto, intercessão por todos os homens, sem ficar fazendo distinção, inclusive pelos reis, né, pelos governantes, inclusive os que não gostamos, porque né, no mundo político a coisa é um pêndulo, ora você tem uma parte da população pistola, ora você tem a outra, mas o cristão sempre intercede pelos governantes, independente se esses são os de sua escolha ou não, e tem que agir com coerência. Né? Porque às vezes quando eu gosto, é Deus que colocou no poder, mas quando eu que não gosto. Então sempre orando pelos governantes. E outra coisa, uma vida tranquila, sem perseguição, é uma coisa boa. É verdade que em tempos de perseguição se vive um evangelho de alta qualidade, porque a escolha entre a vida ou a Cristo é muito clara, em muitos sentidos até mesmo, né, literal. Mas o desejo de Deus é que nós estejamos em paz com todos. Né? É preferível o evangelho de alta qualidade na perseguição do que um evangelho aguado em tempos de paz. Mas é mais preferível ainda o evangelho de alta qualidade e alta rendição ao Senhor em tempos de paz. Que fique claro a matemática. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, por isso que nós saímos como aquele semeador que saiu a semear, lançando a boa semente do evangelho em todo tipo de solo, por toda a parte, com a esperança de que esses venham a crer. Independente de qual a sua posição soteriológica, se você acha que isso foi, né, Deus predeterminou ou estava presciente disso, isso não exclui a responsabilidade de levar uma vida de obediência de cada discípulo do nosso Senhor Jesus. É nisso que os Timóteos se unem a fazer. Irmão, é tanta treta de teologia, eu só quero pregar Jesus. Vamos pra frente. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. Cara, essa semana uma frase de Tiago, irmão do Senhor, me atropelou que nem um caminhão. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E acho que muitos homens, embora de Deus, homens e mulheres, embora caminhando com o Senhor, têm levantado mãos não ausentes de ódio. Eu acho que muitas vezes nós estamos vendo brigas e discussões acontecendo na internet ou em tempo real de pessoas que, como essas que Paulo mencionou, querem ser mestres. Eles fazem questão de ensinarem e serem vistos dessa maneira. Isso não diz respeito à qualidade do ensino, mas a motivação do coração. Se nós tivermos um coração correto para construir, né, algo que verdadeiramente agrada a Cristo, o faremos nos conformes de Cristo. Por isso precisamos voltar o nosso coração atenciosamente à palavra de Deus. Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. Paulo aqui tá mandando umas indiretas também, né? Reza a lenda. Porque, né?
eu acho que tem um vestuário que é meio incompatível com o evangelho. Eu gostei muito de um vídeo do Carlito Paz esses dias, né, falando sobre, cara, não é condizente com discípulos de Jesus, com as responsabilidades que tem viver de tal modo, né, onde tanto é desperdiçado. E aí, entramos numa área polêmica agora. Onde é Paulo tem polêmica, não é mesmo? A mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão, pois não é permitido que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E Adão não foi enganado, mas a mulher é quem foi enganada e caiu em transgressão. Todavia, ela será salva dando luz a filhos desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. Aqui, meus amados, nós temos uma bola curva, né? E obviamente existem posições diferentes a respeito do texto, mas o fenômeno que nós temos aqui é um hopox legomenon. É uma palavra que no grego aparece uma vez só. E nós temos um contexto que é importante ser levado em conta. Essa palavra que aparece uma só vez, a palavra que normalmente é usada para autoridade, ela é exousia. E ela é sempre essa palavra que é usada para autoridade no Novo Testamento. Aqui nós temos uma outra palavra que não tem outro uso dentro da Escritura. E os usos que ela tem fora da Escritura falam a respeito de violência doméstica. Mais ou menos a mulher agredir o marido. E qual é o contexto, na verdade, muito propício para que isso acontecesse? Nós temos que lembrar que no tempo de Paulo e na região do mundo greco-romano, eles estavam lidando com uma seita dedicada às deusas Diana e Artemis, do lado grego e romano, do panteão, que eram uma seita de extremo feminismo assassino, né? Eles, inclusive, era uma parada muito extrema e era uma superioridade da mulher em relação ao homem. E disso, inclusive, doutrinas que, né, se espalhavam, falsas doutrinas a respeito de Eva ser a mãe de toda a vida e colocar a Bíblia em distorção. Agora, Oséias 6,7 diz que Adão se portou de maneira leviosa e transgrediu a aliança que tinha com Deus. Então, obviamente, a culpa não é unilateral, ela não é simplesmente assim, mas ele fala sobre quem foi enganada primeiro e de uma submissão que existe dentro do lar. Quando Efésios 5 chama esposas à submissão aos maridos, a relação que ele faz é como a igreja é a Cristo. Então a gente não pode simplesmente dizer que é uma submissão mútua. Existe uma estrutura de governança no lar, inclusive que traz maior responsabilidade, porque o homem vai prestar contas não só por si mesmo, mas por suas mulheres e filhos também. Então, levado em conta o contexto dessa seita, o que estava acontecendo, e a gente já falou, né, sobre isso quando a gente estava estudando Coríntios, sobre os véus, sobre o ensino sobre o se levantar e falar, era um hábito muito comum das pessoas que estavam deixando essa seita e se adentrando na igreja, que ainda tivessem uma noção de superioridade feminina, e as sacerdotisas devessem, muitas vezes interrompiam os cultos e estavam falando. Então, parte disso é em resposta a algo que estava acontecendo. Agora, quer dizer então que mulheres não têm parte no ensino, na vida da igreja e são máquinas de parir crianças? Não. Até pelo restante das escrituras, inclusive por instrução de Paulo, nós aprendemos algo diferente. Quer dizer então que esse texto está errado? Não. Esse texto fala sobre a submissão no lar. Esse texto fala contra a violência doméstica. E esse texto está dirigindo as interrupções de uma seita de superioridade feminina, falando que, com a verdade bíblica, que na verdade, homem e mulher são de igual valor, mas têm funções diferentes na estrutura do lar. Então, os evangelhos enfatizam muito sobre a maneira que as mulheres não só caminhavam com Jesus, mas mantinham seu ministério. Os evangelhos nos contam que as mulheres foram, né, as primeiras a saber da notícia que Jesus ressuscitou, que é um jeito efetivo de espalhar a notícia também, vamos combinar. Nós temos exemplos, por exemplo, de Priscila, que juntamente com Áquila era poderosa na palavra. Fíbe, que em Romanos 16 é estabelecida como, né, uma diácona. E lembrando, né, que a gente vê em Atos 6, existe diaconia da palavra e diaconia das mesas. A visão de serviço é né? Até eu lembro que uma vez quando perguntaram, me mostra uma pastora no Novo Testamento, ele falou, me mostra um pastor. É algo que se faz, não era um cargo. Júnia é listada como notável entre os apóstolos. 1 Coríntios 11 fala que toda mulher que profetiza, logo, elas fluem nos dons. A igreja em Filipos, que começou na casa de Lídia, as filhas de Filipe que profetizavam. Então eu preciso levar em conta a instrução bíblica de 1 Timóteo 2, eu não posso ignorar, mas eu preciso levar isso em conta com a soma das verdades das escrituras. Então, eu preciso entender a influência da seita Artemis e Diana na conexão, né, com o contexto cultural que Paulo está ensinando. Paulo, que nesse próprio
nessa própria epístola está falando sobre o ensino distorcido das genealogias, logo também a doutrina disseminada por essas mulheres, as seitas das deuses Diana e Artemis, de que Eva era mãe de toda a vida e que Adão nasceu de Eva. Uma distorção. E o grande mal que estava acontecendo de pessoas ensinando sem o preparo teológico. E assim a gente faz uma síntese teológica que vai amarrar, né, toda essas verdades, porque senão o que os evangelhos nos contam, o que Lucas nos conta, o que nós vemos inclusive do próprio Paulo mencionando algumas dessas mulheres, estaria em distorção, né, em desobediência a 1 Timóteo 2. Então a nossa síntese teológica tem que ser feita com a soma das verdades bíblicas e não escolhendo ou destacando uma. Então eu digo isso com grande admiração por várias mulheres que estão no ministério à minha volta, inclusive a mãe dos meus filhos, com quem, né, diariamente eu tenho encontros durante os devocionais e ela faz comentários que estão sempre saindo aqui nos vídeos, estão sempre saindo nos livros e pessoalmente me edificam muito, porque ela é uma mulher apaixonada pela palavra de Deus e tem dedicado a sua vida ao seu estudo. E não é a tentativa de, então, estabelecer uma posição bíblica baseado no que é conveniente. É derivativo de uma síntese teológica que vê a maneira como essas coisas, né, se interconectam e permitem uma interpretação coerente. Mas esse é um assunto que, como a maioria deles, vai haver discordância e opiniões diferentes. E no final do dia, eu acho que é assim que nós vamos ser igreja até que o Senhor Jesus e possa aposentar algumas disputas teológicas. Mas o testemunho bíblico é apresentado e não deve estar em contradição a 1 Timóteo 2. Então, o episódio de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha aprendido algo novo. Eu espero que você possa ter sido edificado em algum ponto na palavra. Meu desejo e a minha motivação em fazer isso tudo é para promover não somente amor pelo Senhor Jesus, mas por sua palavra, tentar trazer entendimento para empoderar uma geração de discípulos apaixonados pelo Senhor Jesus. E embora essas sejam palavras que, né, sejam simples, eu também sei que a palavra de Deus é viva, eficaz e transformadora onde ela é apresentada. Então Deus te abençoe. A gente se vê no próximo episódio, onde leremos o capítulo 3 de 1 Timóteo. Valeu, falou, e como diria o tio Adriano, beijo grande, abraço gigante.